explicando. A parte de herança e polimorfismo, ela não é o principal da disciplina. O principal da disciplina é como as classes se organizam, a montagem das resoluções. Então, se a gente fosse só trabalhar com polimorfismo, a gente só ia pegar problema complicado. E às vezes tem vários problemas que são interessantes e que acabam não precisando de herança. Então, às vezes eu faço assim na matéria, eu faço uma semana com problema relacionado à herança e uma semana com problema de lógica, como por exemplo, você consegue fazer o WhatsApp e basicamente o Twitter sem precisar de herança, sem precisar de polimorfismo. Pelo menos a montagem da estrutura básica. Aí eu faço uma semana com herança, uma semana sem herança. Semana passada a gente deu a introdução do conceito de herança e polimorfismo. A gente fez o gatinho. Vocês lembram do gatinho que morria? Todo mundo matou o gatinho comigo. E aí eu passei um trabalho de vocês fazerem um projeto livre. Como é que foi a experiência de vocês? Tá. Ok. Eu queria fazer o resto do conteúdo de herança, o resto do conteúdo assim, teórico, né? Então, acho que eu vou misturar ele com tratamento de exceções, que é uma coisa muito útil, e a gente vê logo o conteúdo teórico do que resta de PO para o resto da disciplina. Então, pronto, meio que hoje termina o conteúdo teórico de orientação a objeto, o resto vai ser só prática e exercício. E aí a gente vê qual o projeto que a gente passa para a gente exercitar nessa semana. Então, bora comigo? Sim, vocês gostaram do repositório novo? Ficou bonitinho? Dá mais gosto de fazer, né? Ele é ajeitadinho daquele jeito. Então, bora lá. Compartilhar aqui minha tela. Hoje eu só estou com um monitor, porque eu não estou em casa, então eu vou tentar dividir assim. Vai ficar uma bandinha para a IDE e uma bandinha aqui para o chat. Então eu vou continuar olhando o chat de vocês. Box MPK. Assim. Então vamos começar com o resto de herança, com classes abstratas e métodos virtuais. Tá? Classes abstratas, mkdir, S10 abstratas. Aí depois a gente vai para tratamento de exceção. Vou colocar aqui desse jeitinho. Abstratas. Ponto. Tirar isso. Tirar isso. Vamos entender. Vocês lembram do pobre do gatinho, né? O gatinho, ele tinha várias características. Às vezes, você quer fazer um modelo, ok? Um modelo de comportamento. Então, vou usar o próprio gato. Eu gosto de gato. Include aí o sim. Fica esse tema de cor, vocês querem que eu mude? Deixa eu trocar, então. Eu vou deixar o... Fechar esse daqui. Pode ser esse, então? Tá. Então, às vezes você quer um modelo de comportamento e não quer que esse modelo de comportamento seja instanciável.
Em Java, eles chamam isso de interface, tá? Então, isso não tem C++, tá? Eu vou só mostrar como funciona. Por exemplo, a minha interface miável é alguém que mia. Qualquer coisa que mia é miável. O meu exemplo ficou ruim. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero coisas que miem. É só gato que mia? Não. O que é que mais que mia? Não, na verdade é só gato que mia. O que é que fala? Coisas faláveis. Falável é tudo que fala. Então, em Java, a gente diria o seguinte: quando a gente quer definir apenas um comportamento, a gente pode dizer que esse elemento ele implementa uma interface. Interface. Interface falável. Interface falável é tudo que fala. Qual a diferença entre o modelo de herança e o modelo de interface? Porque a interface ela determina comportamentos. Então, todos aqueles várias classes que implementam aquele comportamento, elas poderiam dizer que implementam a mesma interface. Por exemplo, autenticável é tudo que é capaz de se autenticar. Às vezes você não quer estabelecer essa ligação forte que a herança traz, porque a herança implica que aquela classe é sempre aquele elemento. Por exemplo, uma pessoa é sempre um ser humano, mas, por exemplo, a pessoa nem sempre é um passageiro. Passageiro. A pessoa nem sempre é um trocador. A pessoa nem sempre é um motorista. Para ele ser um passageiro, ele teria, por exemplo, que pagar passagem. Para ele ser um trocador, ele deveria ter a habilidade de trocar passagem, e para ele ser um motorista, ele deveria ter a habilidade de, sei lá, dirigir veículo. Dirigir veículo. Então, a gente tem que qualquer classe que implemente o método pagar passagem pode se comportar como passageiro. Qualquer classe que implemente assim, né, implemente a interface do trocador, que saiba trocar passagem, ele pode se comportar como trocador. E qualquer classe que saiba dirigir um veículo, ele implementa, assim, né, ele pode se comportar como um motorista. Por isso que eu uso o verbo se comportar como, né, assumir o contrato, porque é isso que uma interface determina. Então, no fundo, eu tenho um método que não é implementado e que eu digo, olha, se você quiser se comportar como passageiro, você implementa isso daqui. Tá. Como é que a gente faz isso em C++? Já que C++ a gente não tem de forma explícita a interface. A gente cria uma classe, por exemplo, a minha classe fazer barulho. Né? Quem faz barulho é receber carinho. Espetável, carinho. Receber. Então vamos expandir o universo dos pets. Oi, ping. Ping, ping. Voltou, Enoch? Ou eu tô morto ainda? Ok. Então, eu criei uma classe e criei um método. Só que esse método eu não vou implementar. Para dizer que eu não vou implementar, eu coloco igual a zero. Todo o resto do que a gente viu, público, privado, tudo funciona normal. A diferença é que eu vou explicitar que eu não vou implementar esse método. Beleza? Se eu não implemento o método, a classe não pode ser instanciada. Porque eu não posso instanciar uma classe com uma definição da classe faltando.
Então, se eu chegar aqui na main e tentar criar, eu não posso criar um elemento desse, porque ele vai dizer, olha, está faltando uma função. A gente disse que essa função ela não pode ser implementada, porque em C++ a gente chama ela de uma função virtual pura. Ou seja, virtual pura é a função virtual que não tem implementação. Se eu tivesse em Java, eu teria escrito isso dessa forma. Interface petável é tudo que se comporta como um pet, e aí eu colocaria receber void receber carinho. Então, na interface, todos os métodos deles são abstratos, ou seja, todos os métodos são sem implementação. Em C++ a gente disse que isso daqui é uma função virtual pura, em Java a gente disse que isso daqui é um método abstrato. Tá? Outra coisa, em C++, se tiver pelo menos, em C++, em Java, em qualquer coisa, basta ter um método sem implementação que a classe não pode ser instanciada. Por exemplo, eu poderia colocar um método aqui, void quebrar desse out. Quebrei ele. Esse método tem implementação, mas esse daqui não tem implementação. Como eu tenho um que tem implementação e um que não tem, essa classe não pode ser instanciada. Não pode ser instanciada porque está faltando um pedaço da definição da classe. Okay? Então, se estiver faltando qualquer pedaço da definição da classe, ela não pode ser instanciada. Beleza. Isso daqui, em Java, já não é mais uma interface. Isso daqui continua sendo uma classe em C++, porque em C++ a gente não tem a diferenciação entre classe, classe abstrata e interface. Em C++ é tudo classe e alguns dos métodos podem ser virtuais puros. Ok? Mas sim, em Java a gente tem essas três diferenciações. A gente tem a classe, que é onde tudo é implementado. A gente tem a interface, que é onde todos os métodos são virtuais puros, ou seja, nenhum deles tem implementação. E a gente tem um meio termo entre as duas, que são as classes abstratas. Na classe abstrata, em Java, tá certo? Eu posso ter alguns métodos implementados e outros sem implementação. Isso seria numa classe abstrata. Então, na classe abstrata, eu posso ter uma parte da implementação e outra sem implementação. Por que eu estou falando de C++ em Java? Porque é o que vocês vão encontrar mais comum, tá? Então, numa classe, tudo tem que ser concreto. Na classe abstrata, eu posso ter parte concreto e parte abstrato. E na interface, tudo é abstrato. Ok? Tá de boa o conceito, pessoal? Keep going, vamos seguir em frente. Quer que eu repita? Okay. Na classe, tudo é obrigatoriamente concreto. Na classe abstrata, eu posso ter parte concreta e parte abstrata. E na interface, tudo é abstrato. Vamos botar aqui para ser mais. Então, qualquer pessoa, qualquer entidade que implemente receber carinho pode ser considerável como pet. O que é que isso me permite agora? Me permite ter pets que não são animais. Por exemplo, se uma pedra puder receber carinho, class rock, vou criar uma pedra. Então, a partir de agora, eu vou criar uma pedra que pode ser considerada uma pedra, não. Não é o nome, o carinha lá, uma bola. Uma bola do como era o nome? Do Wilson, né? Mas ele não fazia carinho no Wilson, ele conversava com o Wilson, né? Conversar. Então, tudo que eu posso conversar, eu posso tratar como pet. É petável, é tratado como pet. Ele vai dizendo o seguinte, ó. Para uma bola que converse, precisa implementar esse método conversar. Então, eu vou implementar o método conversar, e o método conversar dele vai ser eu sou Wilson.
o S bola é 2 pontos só? Ah, é 2 pontos só. Ok. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que a classe bola se comporta como um pet. O petável, eu criei uma classe que não pode ser instanciada, porque às vezes eu nem quero que ela seja instanciada, e agora eu posso ter uma bola. New bola. E a minha bola pode receber carinho, não, posso conversar com ela. Conversar com a bola. Por que isso daqui é útil? Por que esse tipo de construção aqui ela é útil? Às vezes eu quero criar uma classe base que é um modelo já com as funções que eu quero que sejam implementadas nas classes derivadas. E aí, cada classe derivada vai ter a sua própria implementação desse modelo. Eu não preciso me preocupar como é que as classes derivadas vão implementar. Eu só quero ser capaz de, na classe base, definir quais os métodos que eu preciso. Por exemplo, isso aqui é muito utilizado no padrão do factory, acho que é o factory, onde você diz, olha, para você ser esse tipo de coisa, você tem que se comportar assim. E aí você define tudo que você quer. Professor, está muito abstrato, me dá um exemplo mais real. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da conta bancária. github.com/qxcode.pro/arcade. Vamos lá para a herança. Aqui. No cadastro, você tem contas bancárias e contas correntes. Então, você tem o cliente. O meu cliente tem contas bancárias e contas correntes. E o ideal era que eu pudesse definir um modelo de conta que eu pudesse criar várias contas depois. Então, a nossa ideia é essa, a gente criou a nossa conta. A nossa conta tem um método chamado atualização mensal. Então, se eu conseguisse dar vou aumentar aqui, acho que eu consegui. A atualização mensal no ML, ele aparece como itálico, significa que ele é abstrato. Então, a minha conta, ela é uma conta abstrata, tá vendo o azinho aqui na frente? Significa que ela não pode ser instanciada. Não pode ser instanciada por quê? Eu tenho depósito, transferência, saque, tudo já implementado na conta. Porém, tem um método que eu preciso e que não está implementado na conta, que seria o método atualização mensal. A partir de agora, eu posso criar várias outras classes que derivam de conta e que implementam esse método, cada um do seu jeito. Por exemplo, na minha classe poupança, a poupança é uma conta, porém, a atualização mensal dela tem um comportamento, que é, por exemplo, pegar 10% do valor do saldo e adicionar esse valor na conta. E a minha conta corrente tem uma atualização mensal que tem outro comportamento. O comportamento da atualização mensal dele seria o quê? Por exemplo, tirar R$ 5 de tarifa, o valor da tarifa. Então, eu tenho o que eu queria. Eu consigo criar uma classe conta, coloco nela tudo que é comum entre todas as contas, por exemplo, as implementações, implementa a lógica do depósito, a lógica da transferência, a lógica do saque, implemento tudo, mas eu deixo em aberto, ou seja, deixo como virtual puro tudo aquilo que eu preciso, mas que eu não tenho agora. Por exemplo, atualização mensal. E aí, cada classe vai fazer a sua implementação separada de atualização mensal. Conta corrente vai fazer de um jeito, conta poupança vai fazer de outro. Mas o cliente, ele não precisa saber disso, o banco, ele não precisa saber disso, né? O cliente sabe que tem várias contas. Não interessa, ele não precisa ter um vetor de contas correntes, um vetor de contas poupanças, um vetor de conta depósito, sei lá o que mais. Ele sabe que ele tem um vetor de contas. E só. O banco, cadê? Ele sabe também que ele tem um vetor de contas e um vetor de clientes. Eu chamo vetor, mas poderia ser, por exemplo, um mapa ou qualquer outra estrutura.
Para eu fazer a minha transferência, eu digo de qual conta vai, para qual conta vai e o valor. Ele pega a primeira conta, pega a segunda conta, ele não precisa desconverter isso de conta para conta poupança ou conta para conta corrente, porque transferir é um método que é comum a todas as contas. A lógica é a mesma coisa do sacar. E quando vira o mês, que eu quiser chamar atualização mensal, basta chamar atualização mensal para todas as contas e cada conta vai chamar a sua própria lógica de atualização mensal. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, porque eu não estou acompanhando o chat, não. Ok. Tá de boa a nossa lógica aqui, pessoal? Porque aqui eu preciso de um método virtual, porque aqui é importante que essa classe seja abstrata. É importante ela ser abstrata porque não existe uma conta que não tem esse tipo de lógica. Eu quero que ela seja um modelo para que todos os outros se baseiem nesse modelo e criem suas próprias implementações. O cenário ficou legal, né? Botei uma plantinha ali. Peguei um dos cenários do Google Meet. Tá todo mundo comigo ainda? Exatamente. As duas outras herdam de conta e cada um usa a sua própria lógica e tem os seus próprios atributos. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver aqui o salário. Ver o exemplo do salário. Ó, no exemplo do salário, a gente tem a seguinte brincadeira. É um pagamento de horas. A lógica aqui é um pagamento de horas. Então, nós temos uma classe UFC que tem vários funcionários. O funcionário pode ser um terceirizado, um STA ou um professor. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem por áudio, tá? Que eu não consigo ver o chat enquanto eu estou mostrando aqui. Tá? Então, a brincadeira dessa atividade é fazer o polimorfismo de forma que a universidade não precise pensar qual é a classe de funcionário que ela está trabalhando. Ela possa simplesmente gerenciar a entidade funcionário. E todas as peculiaridades de cada um dos tipos de funcionário, se ele é um professor, se ele é um STA ou se ele é um terceirizado, vão ficar escondidos ou abstraídos atrás do processo de herança. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um método adicionar funcionário, que recebe um funcionário. Oi, João. Pessoal, eu tava com saudade de ti. Só falar com o pessoal. Diz aí pra galerinha, nunca mais o pessoal te viu. Tava com saudade, pessoal, já. A semana passada eles não te viram, João? Manda um beijo pro pessoal, diz tchau, galera. Vou merendar agora. Pronto, mandou um beijinho pra vocês. Não, ele ainda tá no Assembly. Eu vou começar por etapas com ele. Virou Assembly, depois C. Não, Assembly. Ele vai começar programando em zeros e uns. Bora lá, pessoal. Estou pegando os exemplos das atividades para contextualizar como é que o porquê das classes, o porquê das classes abstratas. Ok? Então, vamos ver aqui o exemplo da universidade. Bom, eu recebo um funcionário como funcionário, eu não recebo como terceirizado, como professor, como STA. Para obter um funcionário, eu recebo o nome, porque o nome é comum a todos eles. O nome é parte da classe funcionário. O funcionário vai ter o nome e algumas outras coisas como bônus e diárias. Ok? Ok, tá. Funcionário tem todos os métodos concretos. Ó. Funcionário é concreto, adicionar diária, adicionar nome, pegar salário e setar bônus.
Mesmo todas essas implementações sendo concretas, eu não quero que a classe seja implementável. Então, eu posso definir a classe como abstrata. Posso marcar que ela não é implementável. E aí, tudo que eu preciso, além do que está descrito aqui, vai ser implementado nas classes base. Por exemplo, o funcionário ele recebe o bônus, as diárias e o salário. Como bônus e diárias é algo geral, que todo mundo recebe, a lógica dos bônus e das diárias está feita aqui na classe funcionário. Então, o get salário daqui já retornaria os bônus e as diárias. O que é que cada classe vai fazer? Vai ter a sua lógica própria. Por exemplo, o professor tem a classe, a STA tem nível, o terceirizado tem horas, e vai sobrecarregar o get salário, adicionando, além do que ele já tem pelo fato de ser funcionário, o seu próprio salário base. E aí vai ter todos os outros métodos. Você vê que os atributos são diferentes. Então, a gente tem que funcionar para tipo uma classe modelo para que as outras implementem o resto das informações que é necessário, mas a classe que faz a gestão dos funcionários não precisa entender as peculiaridades de cada tipo de funcionário. Isso fica escondido atrás da herança. O que é que a classe UFC precisa? Só contratar e demitir funcionários e ser capaz de pagar e definir o bônus. E para isso ela não precisa entender a lógica de cálculo de salário de cada uma das entidades. De boa? Vamos fazer aqui uma brincadeira, tá? Vamos fazer uma corrida. Então, corredor. Todos os corredores têm um X. Int X. Ok? Int X. Todos os corredores têm um X. Tem um método correr. Ok? E aí eu vou logo colocar aqui o meu getX aqui. Int getX. Pronto. Como é que eles vão correr? Vai ter que ser implementado em cada corredor. O primeiro corredor vai ser o corredor less. Como é que a gente diz? Consistente. Consistente é o public corredor. O corredor dele, ele sempre, para que eu possa alterar o X diretamente, eu não vou colocar como public, eu vou colocar como private. O corredor consistente sempre faz o X aumentar de 1. Private não, protected. Ok. Então, o corredor consistente sempre faz o X aumentar de 1. Esse override aqui, ele não é obrigatório, tá certo? Ele é apenas uma marcação que explicita que esse método está sendo sobrescrito do método da classe Py. Em Java, a gente também tem algo parecido, que são as marcações que vocês vão encontrar assim, ó, aqui em cima da classe. Essas marcações, elas não são obrigatórias, elas são pistas visuais que fazem com que você se comunique com o compilador e o compilador se comunique com você. Por exemplo, se você coloca um override aqui e não tem classe nenhuma que está sendo sobrescrita, o compilador vai avisar: ei, você está sobrescrevendo o quê? Não tem nenhuma classe aqui que está sendo sobrescrita. Mas se você não colocar, ele vai funcionar da mesma forma. Então, esse é o meu corredor consistente. O segundo tipo de corredor vai ser o corredor inconsistente. Que ele vai fazer o quê? Ora ele vai correr muito, ora ele vai correr pouco. O inconsistente é um nome feio. Qual é o nome, qual que é que eu posso utilizar aqui? O corredor
Corredor. Eu não consigo um nome bom para cá, não. Me dei um nome bom aí. Corredor aleatório, corredor... Então, eu vou fazer o seguinte. Ora ele vai correr 1, ora ele vai correr 2. Instável. Instável é uma palavra boa. Valeu, João Paulo. Instável. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu preciso de um método, vou fazer o seguinte. If randmod 2 x mais 2, se não, x menos 1. Então, em média, ele vai correr... Não. 50% de chance ele vai correr 2, ou então fica parado. Melhor. Hora ele corre 2, hora ele fica parado. Hora ele corre 2, hora ele fica parado. E aí a gente pode brincar com less. Como é que a gente dá o nome para um corredor que ele começa devagar e depois termina rápido? Less... Progressivo. Progressivo é um nome bom. Então, o método correr dele vai fazer o seguinte. Dependendo do tanto da corrida, eu vou dizer qual é o... Ele vai ter um atributo protected, que é o passo. Float incremento. Então, o incremento dele é 0,1, mas eu posso definir isso no construtor. Então, bora lá. Como o corredor não tem construtor, ele já vai construir tudo utilizando os valores default. Então, todo mundo começa com 0. Isso faz com que, como eu não tenho construtor aqui, eu não preciso de construtor explícito em nenhum dos outros. Não precisa de construtor, não precisa de construtor, porque ele faz a construção normal. Só que aqui no progressivo eu quero colocar um construtor. Progressivo, onde eu só seto o incremento. E aí, a cada rodada, o incremento dobra. Incremento vezes 2. Falta a posição dele, né? A posição aqui estava como... eu vou colocar a posição como float, para ficar melhor. Float. Aí a gente começa a perceber a primeira desvantagem do processo de herança. As classes filhas, elas têm uma relação de dependência muito forte com a classe pai. Qualquer alteração na classe pai vai impactar tudo que é feito nas classes filhas. E esse tipo de dependência, né, que a gente chama de acoplamento, ele não é bom. O ideal é que a gente pudesse permitir qualquer tipo de alteração com um mínimo de dependência. E a gente vai começar a perceber que herança é legal, mas eu não queria esse tipo de acoplamento, mas você não tem como fugir dele. Tanto que dizem que o próprio processo de herança é contra a orientação a objeto, porque na orientação a objeto você quer permitir o máximo de mudança com o mínimo de acoplamento, né? O mínimo de dependência entre as entidades. Bora botar aqui os nossos corredores para correr. Então agora eu vou fazer a minha classe corrida. A corrida... tudo bem, Victor. É assim mesmo. Depois, o objetivo da orientação a objeto é facilitar as modificações, né? É você permitir entidades que se relacionem, entidades que a gente tenha um processo de cooperação entre as classes, de relacionamento entre as classes, mas o nosso objetivo é permitir fazer alteração na classe sem que isso
tenha que mexer nas outras classes. Por isso é que a gente define heranças, interfaces e todos os outros tipos de relacionamento. Só que se eu tenho um acoplamento muito forte, uma dependência muito forte, implica que se eu mudar uma classe, isso impacta em todas as outras. Isso é ruim, porque eu não gostaria de fazer isso. Eu não gostaria de ter que reescrever uma classe e ter que mudar a lógica de várias outras em consequência. Só que é justamente isso que a herança faz. Ela faz com que as classes filhas sejam altamente dependentes do que tem na classe pai. Então, se eu mudar a classe pai, isso acaba mudando em tudo as classes filhas. Isso é bom? É, e também é ruim. Se você quer essa dependência, ótimo. Por exemplo, todas as pessoas são seres humanos. Se o ser humano muda, as pessoas mudam. Mas se você não quer essa dependência forte, aí você não deveria usar herança, você poderia usar de outras formas. Então, bora aqui, ó. Na minha corrida, eu posso colocar vários tipos de pets. E aí, a primeira coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, pets, então eu vou fazer aqui um vetor. O meu vetor de corredores. Ele vai dizer assim, ó, não sei o que é vector, bora lá. Include vector. Pergunta, por que eu não devo fazer isso? Ele está o tempo todo me sugerindo um asterisco. Ele nem me deixa fazer isso. Alguém consegue me responder? Por que eu não consigo adicionar um corredor do jeito que está aqui? Pensa, pensa. Está relacionado com o que a gente viu a aula passada. Ninguém? Sim, se puser o i-comercial dá certo. Por que que não dá certo sem o i-comercial? Não tem nada a ver com Protected não, Joci, mas bom chute. Perfeito, Jonathan. Isso mesmo. Lembra do que a gente falou de fatiamento do objeto? Quando a gente pega uma classe derivada e copia ele para uma classe base, ele vai ser fatiado, vai perder o método e tal. Lembra da brincadeira do fatiamento, que a gente não podia deixar fatiar os objetos? Quando você faz isso daqui, você está dizendo que você vai pegar um objeto do tipo corredor. Você está fatiando o corredor progressivo para corredor. Só que se você fatiar, você vai deixar só isso, e o corredor não tem método correr. Se ele não tem método correr, como é que ele vai correr? Você cria um consistente, um objeto consistente, e copia ele para corredor. Você não pode fazer isso. Na verdade, o compilador nem vai deixar você fazer isso, porque vai dizer, ei, se eu fizesse esse fatiamento, eu ficaria sem um pedaço da implementação. Se você tentar criar um corredor puro, corredor, corredor, ele já vai dizer, ei, você não pode criar um corredor. Corredor é uma classe abstrata. Por que é abstrato? Porque falta um pedaço da implementação, que é virtual puro. Se ele é abstrato, ele não pode ser instanciado. Ele não pode ser instanciado nem lá e nem aqui no método, no atributo. Então, ele não vai te deixar fazer isso. Então, quais são as opções que você tem? Você cria um corredor consistente e passa para cá como corredor. E aí, ele vai receber a visão de corredor. Não importa qual corredor que você está instanciando,
o que ele vai receber é a visão de corredor. Por isso que aqui não vai dar certo. O vector, ele faz uma cópia. Ele está copiando para dentro do vetor. Então, a sua alternativa seria pensar na referência ou pensar no endereço. Só que o vector não suporta um vetor de referências. O vector não permite. Ele permitiria se você estivesse fazendo um empacotamento, um reference wrapper. Então, já que eu vou ter que fazer o empacotamento de qualquer forma, eu posso fazer com ponteiros. Se eu fizer com ponteiros, aí eu tenho que fazer a gestão de memória. Mas aí está resolvido o meu problema. Então, vamos pensar em ponteiros. Depois a gente coloca ponteiros inteligentes, tá? Vou receber vários corredores para evitar o processo de fatiamento. Eu vou receber o endereço desses corredores e vou adicionar todo mundo no vetor. Para ficar mais interessante, vamos criar nome para os nossos corredores. Então, eu vou ter aqui um nome, e agora eu vou precisar de um... Obrigado, ele já criou aqui o meu método, o meu construtor. Se esse cara tem construtor, o consistente vai precisar de um construtor? Vai. E aí ele vai só repassar o nome para a classe interna, que é corredor. O instável também vai precisar de um construtor. Obrigado, Copilot. E o progressivo também vai precisar de um construtor. Obrigado. Eu já tinha um construtor. Como eu já tinha um construtor, ele vai me forçar a criar o corredor antes de criar o incremento. Todo mundo agora tem um nome. Vamos fazer aqui o meu get nome. Não? Foi não, papai? Tudo bem. Obrigado. Pronto. Então, agora todo mundo tem um nome. Como vai ser a minha corrida? Minha corrida vai ser o seguinte. Na hora que eu criar o objeto corrida, eu vou dizer a distância que eles vão correr. Então, float distância. E aí eu vou criar a corrida, inicializando a distância. E aí eu vou fazer todo mundo correr. O primeiro que passar da distância vai ganhar. Então, aqui o meu método correr. Meu método correr é o seguinte. Enquanto ninguém vencer, faz todo mundo correr. Para fazer todo mundo correr, é fácil. É fazer o quê? Todos os corredores chamarem o seu próprio método correr. É óbvio isso? É fácil de enxergar que fazer todo mundo correr simplesmente implica em mandar o corredor correr? Eu não preciso saber como eles correm. Basta eu mandar todo mundo correr. Ok? Vou agora fazer o meu toString aqui. Fazer o método imprimir. Para eu imprimir, eu vou mandar mostrar todos os corredores. O nome dele e a distância. E depois vou separar com um ponto e vírgula. Eu posso fazer logo isso aqui, né? Eu vou imprimir o corredor. Friend. Ok. Descobri aquele erro, até mandei para vocês. Aquele erro eu tenho que implementar fora da classe, ele não aceita implementar dentro. E dentro eu coloco só o método, a descrição do método, e fora eu coloco a implementação. E aí ele não fica reclamando. Ó, outra forma de fazer, numa linha só, ao invés de fazer em duas, deixa em duas, que em duas é mais bonitinho. É colocar isso daqui entre parênteses e retornar tudo. Fazer isso aqui só para efeito de exemplo.
legal. Vou atualizar também. Valeu, Felipe. Ok. Tudo bem, então eu consigo imprimir um corredor. Ok, não vou precisar mudar isso nada aqui, eu vou só agora fazer o método da corrida. Para fazer a corrida, eu vou mandar imprimir para todos os meus corredores, eu vou mandar imprimir um corredor. Para cada um dos corredores, eu vou imprimir o meu amigo corredor e colocar um ponto e vírgula entre eles. E no final... Eu podia ter feito um toString para cá. Tudo bem. Eu agora preciso saber se alguém ganhou, né? Bool acabou. Acabou quando alguém ganhou o jogo. Então, para todos os corredores, se a posição dele x é menor do que a distância, não. Se a posição deles x é maior ou igual à distância, retorna true. Se não, retorna false. Então, eu sei imprimir, eu sei se acabou o jogo e eu sei correr. Agora eu vou fazer a largada. Largada. A minha largada, eu vou fazer o seguinte. Enquanto não acabou, enquanto o jogo não acabou, eu mando todo mundo correr, seta correr, e imprimo o resultado, ponto imprimir. E para a gente ter a torcida, né? Para a gente ter a torcida, eu vou dar aqui um get char. A get char é suficiente. Bora fazer a corrida agora? Então, olha, já criou os meus corredores aqui. Qual é a vantagem, o problema dessa implementação? O problema dessa implementação é que eu estou tendo perda de memória. Vocês veem que eu estou dando new para criar os corredores, estou jogando eles dentro da nossa classe de corrida, mas em nenhum momento eu estou deletando esses caras. Isso é ruim. Então, uma forma de eu não ter vazamento de memória seria se eu criasse eles manualmente, se eu criasse eles estaticamente. Por exemplo, eu poderia fazer assim. Consistente João instável Maria progressivo Pedro. E aí eu adicionava o endereço deles aqui. Endereço de João, endereço de Maria, endereço de Pedro. Agora, não tenho vazamento de memória porque eles próprios são estáticos. Só que isso daqui nem sempre é possível de ser feito. Então, você vai ter que resolver isso de outra forma. Por exemplo, utilizando ponteiros inteligentes ou garantindo que a própria estrutura vai fazer o delete deles no destrutor da estrutura. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos fazer uma corrida de 10 metros. Vamos ver se a nossa corrida está funcionando. Vocês querem fazer as apostas aí ou não? Aposta no João, na Maria e no Pedro aí. Maria vence. O Pedro vai começar com 0,1. 10 metros é vencido em 10 rounds pelo João. O João é consistente. Em 10 rounds, o que era 0,1 vai dobrar a cada rodada. Bora rodar aqui para ver como é que vai ser. Enquanto não acabou. Acabou é método, então tem que ser assim.
Correr e imprimir. Ok. João, Maria passa na frente. Ah, sim. Eu tenho que colocar aqui o... Porque senão vai sempre funcionar do mesmo jeito. O loop vai ficar bugado. Esse runtime novo. Bora lá. Maria passou na frente de novo. João já chegou na Maria. Era para eu tirar esse NGL daí. Eu vou só cortar assim. Ok, Maria está empatado com o João passou na frente, Maria empatou de novo, o João passou na frente. Pedro já está com 12? Que marmota é essa? Como é que Pedro foi para 12? Ah, é porque eu estou dobrando, Pedro está pulando. Meu Deus! O Pedro está roubado demais. Ah, tá. Incremento vezes 2. O incremento era 0,1. Na segunda rodada, o incremento vezes 2 era para ir para 0,2. E depois para 0,4. Depois para 0,8. 0,2 está certo. 0,4 está certo. 0,8 está certo. Mano. Aí depois foi para 1,6. 3,2. O bicho ganhou. É o poder do exponencial, né? O poder do exponencial. Com mais 2 rodadas ele chegava na Lua. O vacilaram. Foi que nem a Juliana Penha. 10-1 na Amanda Nunes. Que foi, Ana? Diga, mano. Pra quê? Ah, tá certo. Esse 0,2 aí é maldoso. Vamos fazer pelo menos isso daqui ser aleatório. If rand mod 2 igual a 0, 0,2. Ainda pode ganhar? Pode, mas pelo menos agora não é tão certo, né? Ó, 4 e 4, 6 e 6. Ele está com 0,9. 1,3, 2,1, 9. Eita, pau. Então ganhou. Maria em segundo. Qual é a diversão dessa implementação bobinha? A corrida não precisa conhecer a implementação dos jogadores. Se a corrida tivesse que conhecer a implementação dos jogadores, seria um mau design, um design ruim, tudo bem? Às vezes a gente poderia utilizar isso, né? Ou, por exemplo, eu quero faz de conta que a corrida é comprada, tá certo? Então vamos fazer aqui vamos fazer aqui uma classe, como era? Tem um desenho bem antigo que era a Corrida Maluca. Eu sei que não é da época de vocês, mas garista não. Às vezes só por diversão de causa da internet, coisas bem antigas que não eram do nosso tempo, com certeza. Vamos fazer aqui vigarista aqui. O vigarista vai passar no SBT. Ele é o corredor. O nome dele é Dick Vigarista, ele é o único. Aí foi. Dick Vigarista. O nome dele vai ser só Vigarista.
E ele também corre, olha aí, ó, o correr dele é normal, como qualquer corredor. Ok? Só que, contudo, entretanto, todavia, ele comprou, ele comprou o juiz da corrida, certo? Ó, ele é um corredor normal, tudo bem? Ele é um corredor normal. Porém, no método correr, vamos fazer algo mais interessante. Ó. Eu vou fazer ele ser um corredor instável. Public instável. Ele não vai precisar de nenhum override, vai só colocar o nome mesmo. Então ele vai implementar instável. Então ele tem tudo que instável tem, ou seja, corre na mesma frequência de um, de um corredor instável. Qual vai ser a brincadeira? Ele comprou o cara que está lá com a plaquinha de chegada, e todas as vezes que for a hora da chegada, o cara da plaquinha vai sair correndo e não vai deixar ninguém passar na chegada se não for o vigarista. Então, na hora de correr, como é que a gente vai fazer? O seguinte, para ver se acabou, se algum dos corredores passou da linha de chegada, é esse bem aqui, vocês estão vendo? Se algum dos corredores passou da linha de chegada, o que é que a gente vai fazer bem aqui? Ó? Fazer uma marmota aqui. Eu vou verificar se esse corredor é o Dick Vigarista. Se for, eu retorno true. Se não, eu ajusto a distância de final da corrida, para que ninguém vença. Pergunta é, como é que eu verifico se essa instância é uma instância do tipo Dick Vigarista? Eu não lembro. No Java, a gente tem instance off. A gente diria assim, deixa eu ver se o Copilot me ajuda. Vou fazer aqui um comentário. Verify if corridor it's instance of vigarista. Vai, Copilot. Obrigado, Copilot. Melhor do que o Stack Overflow. Você escreve o que você quer aqui, você dá a dica, e aí ele caça lá a resposta e volta para você. O Copilot. Olha que legal. Você vai tentar fazer um cache dinâmico. O cache estático é feito em tempo de compilação. O cache dinâmico é feito em tempo de execução, por isso que eles chamam de dynamic. Então, eu vou tentar transformar dinamicamente esse corredor para o Dick Vigarista. Ok? E ele vai me retornar ou um objeto do tipo que eu desejo ou nulo. Na verdade, eu acho que ele vai me dar uma exceção. Se ele não conseguir fazer... Não, ele vai retornar um objeto nulo. Por que ele retorna? Por quê? Acho que não é tudo, não. Expected Identifier. Qual é o tipo que esta carniça retorna? Eu acho que ele retorna... Vou pesquisar aqui, ó. Dynamic Cast, C++.
Aqui ele retorna 0 se ele não conseguir fazer a conversão. Ou seja, vai retornar 1 no PTR. Deixa eu voltar aqui. Não, nunca usei. Porque para eles entenderem o qualquer, eu também deveria falar aquela classe, né? Do reference wrapper, o N, o optional, são todos muito parecidos. Né? Eles são empacotadores de tipo. Com o N eu consigo receber qualquer coisa, por exemplo, o inteiro e o string. Aqui, assim, você tem que ter um motivo muito bom para utilizar esse tipo de coisa, sabe? O optional também, o optional é muito mais útil do que, por exemplo, às vezes usar ponteiro, né? Então, assim, existem que eles chamam de, como é? Wrappers, empacotadores, né? Wrappers. Então, existe uma classe muito grande de empacotadores. Por exemplo, um empacotador é o reference wrapper. Então, ele permite criar um vetor de referências. Você não pode fazer um vector de referências. Por exemplo, corredor e referências para corredores. O vector não suporta isso porque o vector trabalha com operações de cópia. Mas você pode contornar isso utilizando o reference wrapper. Eu sempre esqueço a tradução de wrapper para português. Eu usei nesse instante, como é? Esqueci. Corredor. Outro tipo de empacotador seria o N, né? Eu consigo fazer empacotar coisas diferentes dentro de um N, ou optional. Eu posso dizer que talvez uma coisa exista ou não exista, mas isso fica para depois, tem que ter um motivo muito bom para utilizar essas coisas. Isso aqui que a gente está fazendo não é um bom padrão de projeto, ok? Eu quero só mostrar que existe, para se vocês um dia encontrarem em algum lugar. Então, olha o que eu estou tendo que fazer. Toda vez que eu recebo um objeto corredor, eu estou tendo que fazer um downcast, né? Eu estou tendo que pegar a classe base e verificar se é do tipo uma determinada classe filha. Estou tentando converter isso daqui. Ó. Ei, tenta transformar isso daqui num dick vigarista. Se isso daqui deu certo, o vigarista ganhou. Se não, eu vou ampliar a distância para ninguém ganhar. Ou seja, eu estou correndo com a plaquinha de distância mais para frente, enquanto o cara que passar não for o dick vigarista. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu tenho que aumentar a distância. Eu vou fazer distância recebe corredor get x mais 1. Entenderam aí qual é a brincadeira? Eu estou tendo que fazer um downcast, né? Eu estou fazendo um cast para baixo, da classe pai para a classe filha. Só que o class e o downcast, ele não é garantido. Eu não posso garantir que esse corredor é desse tipo. Então, eu tento fazer a conversão. Se eu conseguir fazer a conversão, é porque sim, ele é desse tipo. Se eu não conseguir fazer a conversão, é porque não, ele não é daquele tipo. Se ele é o dick vigarista, beleza, ele ganhou. Se não, eu joguei a distância mais para lá para garantir que ninguém passou da linha de chegada. Ok? Com o nosso exemplo? Então, bora fazer o jogo agora ser jogado. Vigarista, eu vou colocar o vigarista na corrida. Ok, o vigarista começou já partindo na frente, 10, o vigarista ficou para trás, vigarista e Maria estão empatados, Pedro está começando a aquecer, vigarista e Maria estão empatados, Maria chegou empatada, mas a distância deve ter sido ampliada, Maria está na frente, Maria não conseguiu ganhar, Pedro também passou, ih, lascou. O jogo não vai terminar mais nunca, porque o Pedro agora está de hack.
Ele não ganha nunca mais. A corrida vai ser cancelada por causa da chuva. Vamos jogar de novo. Vamos ver. Opa! Vigarista agora partiu na frente. 6, 8. Vai, Vigarista. Só falta mais um, Zerval. 10. Acabou o jogo. Vigarista ganhou. Yes! Muito legal o nosso jogo. Ah, professor. Beleza. Entendi esse lance aqui de fazer estático para eu não ter perda de... não ter... Meu pai está assando linguiça, o cheiro tá bom? Não ter vazamento de memória. Outras soluções para eu não ter vazamento de memória. Outras soluções são você dar o new e garantir que... Primeiro, se você vai dar o new, você tem que garantir que todos vão ser alocados, entendeu? Não, por exemplo, se você dá um new e joga para dentro da classe, você tem que garantir que se a classe não receber essa memória, você vai pegar ela de volta e vai deletar. Essa seria a primeira responsabilidade. Ou segundo, você poderia fazer da forma mais fácil, né? Ao invés de receber aqui como um endereço, você poderia utilizar include memory. Jeitinho mais fácil, né? Então, o teu corredor poderia ter um std, uma storage ptr de corredor. E agora, você receberia um std storage ptr de corredor. Todo o resto da lógica fica igual. O que é que você tem aqui de diferente? Você não consegue fazer um cast dynamic cache. Teria que mudar aqui. Shared ptr de... Será que eu consigo fazer assim? std. Não, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que, de corredor, que é um ponteiro compartilhado, pegar o objeto cru. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso. É o get mesmo? Acho que é o get. O corredor, ele te dá uma sintaxe parecida com a de ponteiro, mas ele não é o ponteiro, tá certo? Para pegar o ponteiro mesmo, você tem que dar o get. E ele vai te retornar o ponteiro. E aí, com o ponteiro, você consegue fazer o cache e utilizar o normal. Ok, aí agora o que é que você teria que fazer? Teria que fazer dinâmico aqui, né? Se eu der o new, eu acho que ele já faz o make shared na marra aqui. Ou não? Eu apaguei a corrida, foi? Apaguei a corrida. Deixa eu tentar fazer aqui. New consistente. Não. Vai ter que fazer o make shared. Assim. Aí você vai criar sua memória compartilhada aqui, na manhã.
Esqueci de criar a corrida. Corrida de 10 metros só. Porque senão o progressivo sempre vai ganhar. Esse é o Dick ganha essa, porque agora só quem ganha é o Dick, então não tem mais corrida. Dick ganhou. Muito bem. Maria passou na frente. João está empatado com Maria, Vigarista está em último. Maria está em oitavo. Maria está em décimo. Décimo, 12. 14. O Pedro passou. A corrida foi anulada, porque depois que o Pedro passa, morreu. Tem mais para onde correr, não. De boa, pessoal. É facinho de entender o exemplo, né? Então, por exemplo, eu tava segurando ela, tá com um lençol. E ela ficou no chão. Como assim, Júlia? A gente tava fazendo assim, segurando. E a Ana pegou um lençol e tava com o celular sem querer. E caiu no chão. É certo, Júlia, vou pular. Claro que não. Claro que não. Vocês acabaram de quebrar a tela do celular, Júlia. Não, Júlia, vamos brincar de outra coisa. Depois você olhar o filme que eu fiz. Posso, depois eu olho. Ok, então a gente viu aqui o que faltava da parte teórica sobre, assim, né, de implementação de herança. Vamos agora ver um pouquinho de tratamento de exceções. Tá? Não, mano. Então, vamos entender aqui qual é a principal necessidade do tratamento de exceções. Às vezes você tem um erro que tem que passar muitas camadas até chegar no local de tratamento. Por exemplo, void, função 1, void, função 2, função 1, void, função 3, que chama função 2. Ação, tal coisa. Okay. Beleza? Então eu tenho uma ação, função 3, e essa ação ela tem múltiplas camadas, como é o que acontece sempre que a gente faz qualquer código. O objeto que chama tal coisa, que chama tal coisa, que chama tal coisa, que chama tal coisa. Tá certo? O que é o problema que eu tenho? Isso daqui vai dar um erro, e eu preciso tratar esse erro aqui na main. Por exemplo, se eu rodar isso daqui, vai executar tal coisa e volta. Quais são as opções que eu tenho de lançar esse erro e tratar ele aqui na main? Como é que a main pode ficar sabendo do erro que aconteceu? Ou eu tenho até tal coisa. Dependendo do erro, ele pode ser tratado aqui também. Trata um tipo de erro. Trata outro tipo de erro. Avisa para o usuário. Se você não tem exceções, se você só tem if else, o que você poderia fazer aqui? Isso daqui, essa ação pode dar 3 erros diferentes. Por exemplo, faz de conta que você está bem aqui fazendo uma ação de pegar um arquivo e ler um arquivo, uma linha do arquivo, ou fazer uma ação do banco de dados e tal. Isso daqui poderia te dar um erro, por exemplo, de sem conexão, ou então o arquivo não foi encontrado, ou então problema no passe da linha, sei lá, qualquer coisa seguinte.
Se arquivo não foi encontrado, não tem o que fazer. Você tem que avisar para o usuário, lá no final. Se foi um problema de conexão, você poderia abrir uma nova conexão. Então, trata erro de conexão. Ou então continuar tentando, aumentar o timeout, ok? Se foi um problema no parse da linha, você pode tentar, sei lá, recuperar o arquivo, fazer outra coisa. Se você não tem exceções, o que você poderia fazer é retornar um inteiro aqui, e esse inteiro daria o número do erro, e aí, dependendo do número do erro, você enche isso aqui de um monte de if else, ok? Então, se foi erro tal, faz isso. Se foi erro tal, faz isso. Se não, manda para cá. Se não, manda para cá. É a opção que você tem. E aí, conforme você tem esse tipo de múltiplos erros, você começa a ter funções cada vez mais feias. Por exemplo, vamos fazer aqui uma função que faz a divisão entre dois inteiros. Divisão. Int x, int y. Qual é a resposta desse código? Qual é o tipo de saída? A divisão entre dois inteiros, depende, né? Sim, pode ser um float. Aí você lembra, putz, se isso daqui for zero, então, se esse cara for zero, então você tem que retornar infinito. Ou então você tem que avisar que não é possível dividir por zero. Aí você poderia pensar, eu tenho algumas soluções, né? Em C puro, o que é que você faz? Você faz isso. Você cria um float resultado, e sem ser puro, tá certo? E você retorna um booleano aqui. Então, se o booleano for verdadeiro, é porque você conseguiu preencher resultado com a resposta. Se o booleano for falso, eu já até fez aqui, ó. Se y é igual a zero, eu retorno falso. E não preencho nada. Se y é diferente de zero, então eu preencho o resultado com o valor que eu quero e retorno true. Mas se eu tivesse erros diferentes, né? Por exemplo, sei lá, um tamanho que, sei lá, acabou a bateria, né? Como aquele da calculadora, ou então está com problema no visor, ou então está com na unidade de memória, eu começo a fazer o seguinte: se isso daqui deu certo, eu coloco resultado, se não, eu vou dizer qual é o tipo de erro que aconteceu. Para contornar tudo isso, a gente tem a ideia das exceções. Como é que funcionam as exceções? As exceções quebram o teu arquivo, quebram a tua função exatamente nesse ponto, e eles saem estourando toda a pilha de chamada, todas as funções, procurando alguém que trate aquela exceção. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte: opa, aconteceu um erro. Eu vou dar um bem aqui, dar um try, não, vou dar um throw, bem aqui eu vou dar um throw. Você tem alguns comandos aqui, throw. Os comandos que você tem são throw, para disparar uma exceção. Você tem um try catch para pegar a exceção. Basicamente é isso. Então, o throw vai disparar. Vou disparar um inteiro. Ok? Então, o meu código vai quebrar bem aqui. Out. Fiz outra coisa. Então, ele vai executar essa linha. Ele vai chegar no throw. O throw vai lançar um erro que é um inteiro. E esse erro do tipo inteiro vai sair quebrando todos os códigos, procurando alguém que trate esse erro, que é um inteiro. Então, eu posso botar bem aqui, ó, um try. E esse catch vai pegar somente erros do tipo inteiro.
E ele vai mostrar esse erro. Função 3 pegou o erro. Tá. Olha com atenção e tenta entender a lógica de execução. Chama a função 3, a função 3 entra bem aqui, o try não faz nada, ele só cria o escopo de a peneirinha, tudo bem? Então você pode imaginar que tudo aqui dentro está numa peneira que pode receber erros e vai verificar o tipo do erro. Então aqui função 2, chamou a função 2. A função 2 veio para cá, chamou a função 1. Função 1 veio para cá, fez tal coisa. O throw, ele vai voltando elemento por elemento. Entendeu? Aí o throw dispara. Na hora que ele dispara, ele verifica, aqui tem algum try catch? Não. Então sai da função 1. Aí ele chega bem aqui. Aqui tem algum try catch? Não. Aí ele sai da função 2. Aí ele vem bem para cá. Aqui tem algum try catch? Tem. Eu estou dentro de um try. Tem algum catch que pegue esse tipo de exceção? Aí ele vê, o tipo de exceção é um inteiro. Tem. Ele tem uma exceção que pega um inteiro. E aí ele cai bem aqui. E aí ele vai executar essa linha de código. Vamos rodar aqui. Ele executa tal coisa. Ele não vai executar o fiz outra coisa. Por quê? Porque no throw já quebra a função. Ele não vai fazer nada na função 1. Por exemplo, std, cout, fim da função 2. Não executou o fim da função 2, porque ele já quebrou na função 1, morre aqui e volta. Mas ele executa a função 3 e vai mostrar fim da função 3. Fim da função 3. Fim do programa. E aí a função 3 terminou normalmente. Uso a função 3. Exato, vamos começar a fazer os testes agora, Vitor. Fim da função 3 e fim do programa. Para main, o código funcionou normal. Ele chamou a função 3, a função 3 retornou normal e aí acabou o programa. A função 3 é que teve que tratar o erro. E se eu tivesse alguém tratando o erro, por exemplo? Se bem aqui eu tivesse um try, se o meu erro tivesse sido peg bem aqui, aí eu teria o fim da função 2 e o fim da função 3. Tá vendo? Fim da função 2 e fim da função 3. Porque o erro já foi tratado nessa camada aqui da função 2. Se eu tivesse catches pegando erros diferentes, cairia no primeiro deles. Por exemplo, eu poderia aqui pegar uma string. Então, se o meu erro for do tipo string, ele já morre aqui na função 2. Senão, ele vai, por exemplo, aqui. Vou lançar aqui um std string erro. 5. Você vê que agora o tipo do erro que foi lançado é uma string. Então ele vai chegar bem aqui e já vai ser pego aqui na função 2. Aí ele é tratado na função 2, termina de executar a função 2, executa a função 3 e fim do programa. Se eu lançar um erro que ninguém pegue, aí eu vou ter ele estourando lá na main. Por exemplo, se eu lançar um float 4.5f. Vai passar pelo 2, ninguém pega ele. Vai passar pelo 3, ninguém pega ele, ele estoura na main, e aí vai aparecer terminado após o lançamento de uma extensão de uma exceção do tipo float.
Eu posso, inclusive, relançar, se eu quisesse, a mesma exceção. Por exemplo, cat std, perdão, int x. Vou fazer o seguinte, ó, se por acaso aparecer um tipo do enterro, olha, std passou um erro do tipo int por aqui. Eu não quero tratar ele aqui, eu vou só relançar o erro. Row x. Só para deixar registrado que passou por aqui. Peguei, fiz o log e relancei. Aí ele vai estourar bem aqui e vai ser tratado pela função 3. Ah, perdão, estou lançando um float, né? Ou fazer o seguinte, float. Do tipo float por aqui. O float passou por aqui, mas ele relançou e vai acabar estourando lá também. Ó, passou um erro do tipo float por aqui, e aí acabou estourando lá também. Normalmente os erros que a gente dispara, eles não são inteiros, não são floats, não são strings. Já existe toda uma categoria de erros próprias do C++. Por exemplo, você poderia lançar um value, como é? Value error, que aí são tipos. Assim, é? Eu esqueci de. Vamos lá. Quando você. Ah, tudo bem, só um instante, irmão. Tá certo. Você vai ter nas definições dos métodos os erros que eles lançam em alguns casos. Por exemplo, vamos pegar aqui o próprio vector. Vamos ver aqui o reserve. Será que o reserve dá algum erro? Bom, ele diz o seguinte, ó. Se o tamanho, se você pede mais do que cabe num vector, a length error exception is thrown. Então, se você tentar um tamanho maior do que cabe, ele lança um length error. Tá vendo? Length error deriva de logic error, que deriva de exception. Então, exception é tipo a mãe de quase todos os tipos de erro. E existem vários tipos de erros diferentes para cada problema. Por exemplo, out of range, disparado quando você tenta pegar, dá um get no vetor numa posição fora do que ele existe. A maioria dos acessos do vector é sem teste, mas existem acessos com testes. Deixa eu ver aqui. O vector você tem um at. Não, o vector não, o at não dá erro. Exato, o at ele te dá um out of range, se você tenta acessar um elemento que não existe. Então, é bem legal, por exemplo, usar exceções para os nossos códigos, para os nossos programinhas, principalmente quando eles são interativos, porque você pode, ao invés de ficar dando aquelas mensagens de print dentro dos métodos, você pode lançar exceções dentro dos métodos e tratar essas exceções lá naquele loopzinho. Aquele loopzinho infinito, você pode botar um try catch ali dentro e garantir que todas as suas exceções são impressas e depois você volta a continuar fazendo o teu código. É bem legal. Pois, galerinha, eu tenho que ir.
tenho que ir. O throw pode ser visto em qualquer lugar? Pode, dentro de que ele volte, retorne na pilha de execução. Ele vai voltando, retornando na pilha de execução, até encontrar alguém que o trate, ou então quebrar a main. Então, se vocês olharem lá no Learn CPP, tem uma partezinha só sobre exceções, que vai dar alguns detalhezinhos que eu não coloquei aqui, tipo execução default, entendeu? Quando não cai nenhum erro, e alguns outros detalhes. Eu tenho que ir, pessoal. Pois então, muito obrigado por